Observe que a genialidade desse pensamento, que é dizer o óbvio, que é analisar com a clareza das coisas que estão para todos. Então, primeiro você diz o óbvio e é vaiado, mas num segundo momento você diz o óbvio e você é perseguido como herege, e no terceiro momento você é enforcado. O Brasil já está nesse terceiro momento. Os aparelhos que deveriam nos proteger estão tiranizando a população. Olá a todos, sou Felipe Oliveira. Gostaria de fazer um comentário hoje sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral acerca da divisão de verbas para propaganda eleitoral relativas a candidatos negros e a posterior decisão do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, que não só referendou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como antecipou a validade dessas novas regras já para as eleições de 2020. O Tribunal Superior Eleitoral inicialmente teria colocado essas novas regras para as eleições de 2022. Então, vejamos as questões jurídicas e as questões sociais que envolvem essa decisão. Primeiro, vamos falar sobre a Constituição Federal e o que ela determina sobre regras e legislações e atos da administração pública que diferenciem cidadãos por etnia, por cor de pele. A Constituição Federal veda esse tipo de mecanismo legal ou jurídico que tenha como premissa a sustentação da aplicação de uma norma, levando-se em conta exclusivamente a questão racial. Interessante a gente ressaltar isso, porque a Constituição ela não deixa margem para dúvida. Se a gente observar, por exemplo, um desses artigos que tratam do assunto, o artigo 3º da Constituição Federal de 88 diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa no Brasil. O artigo 3º da Constituição, olha o grau de importância dessa regra, desse ditame. São objetivos fundamentais. Artigo 3º, agora o inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A questão da discriminação é óbvio que a gente tende a verificar isso como uma conotação ruim, mas também significa a separação, a distinção, né? É você tratar dois cidadãos com os mesmos direitos civis de maneira diferente, apartando direitos que deveriam ser comuns por uma única regra, qual seja a cor da pele. A outra questão que são as cotas raciais, que é onde se iniciou toda essa discussão de diferença de oportunidade em virtude da etnia. Creio que por melhor que sejam as intenções daqueles que defendem esse tipo de medida, não devemos esquecer que hoje, passados mais de uma década da questão das cotas raciais em universidades federais, universidades públicas, enfim, temos visto de maneira recorrente conselhos universitários que vão, na prática, julgar se aquela pessoa que se autodeclara negra é negra ou não. Interessante ao ponto que nós chegamos nas universidades brasileiras. Nós temos tribunais raciais. Não basta então eu me declarar negro ou pardo, eu tenho que me submeter
a um julgamento racial. Só para voltar ao assunto, a Constituição Federal veda expressamente qualquer tipo de ato da administração pública que utilize a questão racial, étnica, para você colocar diferenças entre direitos. Agora, tirando essa questão específica, a gente pode também colocar que o ministro Ricardo Lewandowski, membro do Supremo Tribunal Federal, ele atropela não só esse preceito constitucional, mas quando ele determina que essa nova regra para a divisão de despesas ela já seja aplicada agora em 2020, se nós observarmos o artigo 16 da Constituição Federal, determina que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então veja bem, por que o Constituinte veda que uma lei que altera o processo eleitoral ela não seja aplicada na eleição subsequente até o prazo de um ano? Para evitar medidas casuístas, que a gente sabe que uma decisão do Supremo Tribunal Federal ela não é uma lei. Óbvio que por isso o ministro Ricardo Lewandowski se sentiu iluminado, ele se arvora na competência de alterar o processo eleitoral sem que haja uma discussão pública, uma discussão entre as casas legislativas, e como ele então entende que uma decisão monocrática de um único membro da Suprema Corte, ela tem mais força do que uma lei que foi discutida pelos parlamentares, votada, sancionada pelo chefe do executivo. Olha todos os processos democráticos, todos os procedimentos institucionais para a criação de uma lei. Ainda assim, mesmo verificando a imparcialidade, porque quando você tem uma votação tanto da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e a sanção do Presidente da República, mesmo que se fale de maioria ou de grupos partidários, existe uma maior difusão de valores, né? Você tem vários indivíduos ali que representam as suas bases eleitorais e convergiram para a concretização de uma norma. Mas a Constituição não permite que essa norma seja aplicada antes de um ano da vigência, se alterar o processo eleitoral. Quiçá uma decisão monocrática de um único ministro, mas ao que a gente depreende disso, o Supremo Tribunal Federal, né, tem feito atuações lastimáveis no que tange ao cumprimento dos preceitos constitucionais, né, isso não é novidade, mas é exatamente esse tipo de comportamento, essa soberba nesse caso, o ministro Ricardo Lewandowski, de não interpretar a Constituição Federal no que é óbvio. Se a própria lei não pode ser aplicada antes de um ano, como admitir que uma decisão de ministros que não receberam voto, que foram indicações políticas, e ainda assim foram aprovados após a sabatina no Senado, mas como admitir que uma decisão monocrática da cabeça de um único homem, nesse caso específico, venha a moldar o processo eleitoral imediatamente, sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de revisão, sem nenhum tipo de votação? Então é a cara do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de autoritarismo. Vejamos aqui também uma outra questão muito importante, que nos tempos em que temos um inquérito das fake news que desrespeita toda uma estrutura jurídico, institucional, legal, toda a base formal do devido processo legal,
em um só inquérito. Então são normas e princípios que norteiam a atividade jurisdicional derrubados sem o menor constrangimento por esse mesmo ministro e pior, pelo plenário, excetuando aí o ministro Marco Aurélio de Mello. O que a gente pode esperar mais do Supremo Tribunal Federal? Será que se esqueceram de analisar que a forma mais democrática de garantir a igualdade de competição dos candidatos é porque o voto ele não tem peso diferente entre negros ou brancos, mulheres e homens? E aí você pode incluir qualquer outra minoria, qualquer cidadão, o voto vale idêntico ao outro cidadão. Não há discriminação no voto, o voto é democrático. Então você querer impor uma nova regra baseando-se em questões raciais com a tentativa de dizer que isso vai equilibrar a democracia, obviamente não tem nenhum respaldo na realidade. Aonde, qual medida esses juízes, né, esses julgadores perderam a conexão com o mínimo da realidade? Quem diz o óbvio está sendo perseguido pelo inquérito das fake news, está sendo processado, em alguns casos está sendo preso, está tendo suas contas pessoais em redes sociais bloqueadas. Os aparelhos que deveriam nos proteger estão tiranizando a população, óbvio, sempre em nome de algo nobre. Eu não vejo como, dentro de uma estrutura constitucional, o órgão que deveria ser responsável por ser o guardião da Constituição da República, ter uma pauta onde ele vai seguir os seus desejos. O STF deveria abster-se desse tipo de ativismo e se focar em proteger a lei maior, corrigir os desvios da Constituição Federal, trazer as decisões jurídicas para um norte seguro. Entretanto, são eles os principais causadores de desordem institucional, insegurança jurídica e autoritarismo. Vamos ver onde é que isso vai parar. Forte abraço.